Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para a nossa terceira aula de integral. A partir de agora é quando a gente vai começar a calcular integrais. Para isso eu trouxe a nossa tabela de integrais imediatas. Nesse momento você pode estar um pouquinho surdo, porque o Nelson colocou basicamente 14 fórmulas aqui dentro do quadro. Mas o ideal é que você perceba que muitas delas a gente já conhece pelas derivadas imediatas. Então quando você monta aquela tabela de derivadas, que a gente costuma recomendar, para que você conheça pelo menos as derivadas imediatas e saiba quais são as derivadas de algumas funções bem importantes, a tabela de integrais imediatas, ela traz a mesma ideia, só que muitas delas se relacionam. Então, veja bem, vamos passar uma por uma, eu vou comentando sobre elas e depois a gente parte para alguns exemplos, para que a gente veja elas na prática, tá? Então, a primeira integral imediata é a integral de d de x, e a integral de d de x vai ser x mais uma constante. Porque se você deriva x, vai dar 1. Então, a integral do número 1 vai ser quem? X mais uma constante. Nessa integral, você ainda pode acrescentar um k qualquer, né? E aí você pode relacionar a integral de uma constante. Então, se eu relaciono aqui a integral de k d de x, sendo k necessariamente uma constante real, eu poderia dizer que isso aqui é quem? É kx mais uma constante, tá? Como eu estou trabalhando com a técnica de integração, olhando para todas as primitivas, você vai perceber que é importante que sempre apareça constante, tá? É até interessante que você perceba que se não apareça constante, estaria escrito errado. Inclusive, temos uma questão, agora eu não vou lembrar qual é o ano, da Escola Naval, que foi anulada por conta de faltar constante. Então, essa ideia da constante ela é muito importante aqui dentro de integral, porque vai me dar todas as primitivas da função, tá? A segunda integral imediata é a integral de um polinômio, né? Na verdade, aqui de um monômio do tipo x elevado a n. Eu já mostrei ela agora quando eu integrei x ao quadrado, mas basicamente, integral de x elevado a n vai ser x elevado a n mais 1, né? Soma uma unidade no expoente e divide por n mais 1. Então, como ele, na hora de ser derivado, vai cair, de alguma maneira ele corta, então eu preciso colocar uma unidade em cima e colocar esse expoente ali no denominador, sempre colocando a nossa constante. Qual é a derivada do ln? A derivada do ln é 1 sobre o que está lá dentro, né? Então, 1 sobre x. Qual é a integral de 1 sobre x? O ln. Então, a gente vai ter que a integral de 1 sobre x d de x, a derivada dela, a integral de d de x sobre x, a integral dela vai ser o ln do módulo de x mais uma constante, tá? Também muito importante. Quarta, temos a integral de quem? De uma função exponencial, onde a base vai ser um número a qualquer, né? Claro, desde que obedeça as regras que a gente tem lá em função exponencial. Então, a integral de a elevado a x d de x, quem vai ser? A elevado a x sobre o ln de a mais uma constante. Então, quarta integral imediata. Quinta integral, se a gente aprendeu lá na parte de derivada, que a derivada de e elevado a x e elevado a x, a integral de e elevado a x é ele mesmo, e elevado a x mais uma constante. E, em termos práticos, essa aqui é a mesma propriedade que essa, só que a base é o número neperiano. E o ln de e vale 1, por isso que não tem denominador. Então, a quinta e a quarta propriedade, a quinta seria uma aplicação dela para o número neperiano, tá? Sexta integral imediata, a integral do seno. Aí, lembra da derivada do seno? É o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, a integral do seno vai ser menos o cosseno. Se eu derivo o cosseno, vai me dar menos o seno. Então, nosso objetivo é relacionar uma como sendo a inversa da outra. Então, aqui começa novamente a aparecer aquelas que já estão diariamente na nossa tabela de derivadas imediatas. Então, a integral do seno vai ser menos o cosseno. E aí eu coloquei o seguinte, eu gosto de colocar da seguinte maneira. O seno de AX, sendo A um número real, vai ser menos o cosseno de AX sobre A. Porque quando a gente vai derivar, esse A pode sair. Lembra da regra da cadeia? Então, ele cortaria. Então, isso aqui vai generalizar para qualquer função seno, não apenas o seno de x. Então, eu prefiro escrever assim, tá? Então, isso aqui me serve para calcular a integral do seno de 2x, 3x, 4x, 5x. Então, vai ser menos o cosseno de ax sobre a, sempre aparecendo nossa constante. Sétima, integral do cosseno vai ser o seno.
de novo aparecendo nossa constante. Oitava, a integral da secante ao quadrado vai ser a tangente. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado, então aparece aqui novamente. Nona, a derivada da cossecante ao quadrado sendo menos a cotangente. Então, bem parecido, derivada da cotangente é a cossecante ao quadrado. Esse menos é porque ele vai para o outro lado, tá? Então, a gente está relacionando muito a ideia da operação derivada com a integral. Décima, a secante vezes a tangente vai ser igual a secante de x, mais uma constante. Décima primeira, cossecante vezes a cotangente, a integral dela vai ser menos a cossecante de x. E as três últimas são as integrais das funções trigonométricas inversas. Arcosseno, arcotangente e arcossecante. Geralmente, elas vão aparecer quando a gente usa o método de integração de substituição trigonométrica, lá que elas vão costumar aparecer. Mas, como de costume, a gente traz para vocês, geralmente, as derivadas dessas funções trigonométricas inversas, eu também trouxe a integral delas. Então, a integral de d de x sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado vai ser a função arcosseno. Essa 13ª, a integral de d de x sobre 1 mais x quadrado vai ser arco tangente. 14ª, a integral de d de x sobre x vezes x quadrado menos 1 vai ser quem? A nossa arcossecante de x mais uma constante. O ideal é que, à medida que vai aparecendo, você use a sua tabela de integrais imediatas até que você consiga gravar todas elas. A gente vai visualizar elas um pouco mais na prática, agora nesses exemplos que eu vou fazer, antes da gente trabalhar os métodos de integração. Mas o ideal é que você consiga visualizar essas funções, essas integrais imediatas, aparecendo nos exemplos e já consiga relacionar, essa aqui é a do exponencial, essa aqui seria a do polinômio, essa daqui tem cara de ser a do seno, a do arcosseno, do arcosseno. Então, a gente, à medida que vai fazendo exercícios, iremos gravando as nossas integrais. Primeiro exemplo, integral de x elevado ao cubo mais 4x quadrado mais 1 d de x. Vejam bem, na nossa aula anterior, que eu trouxe as propriedades, eu mostrei para vocês que a integral da soma seria a soma das integrais. Então, eu poderia, e aí eu vou fazer isso aqui mostrando passo a passo, depois a gente faz de forma direta, mas eu poderia dizer que isso aqui seria igual a integral de x elevado ao cubo d de x, mais a integral de 4x elevado ao quadrado d de x, mais a integral de d de x, né? Esse 1 eu não vou colocar, porque eu acho que não seria tão interessante a gente colocar ele nesse momento, tá? A integral de x ao cubo vai ser a nossa segunda integral imediata. Aí você vai somar 1 no expoente, fica x à quarta, e coloca no denominador o número 4. Mais uma constante, né? Integral de x ao cubo tem que ter uma constante, mais a constante. E a integral de 4x ao quadrado, esse 4 ele sai, lembra disso? Eu coloquei isso como uma propriedade. Então seria 4 vezes a integral de x ao quadrado. E a integral de x ao quadrado, você soma uma unidade em cima, fica x ao cubo e divide por 3. Beleza, maravilhoso, mais uma constante. Mais uma constante, vou chamar de C'1, C'2. E a integral de d de x, que seria a primeira integral imediata que eu coloquei para vocês, isso aqui vai ser x mais a terceira constante. Tá? Eu estou mostrando aqui a propriedade da integral da soma sendo a soma das integrais. Só que, como aqui é uma constante qualquer, para achar todas as primitivas, nesse momento, quando eu pego constante e somo com constante, isso aqui vai ser uma constante. Então, eu não vou precisar colocar esse constante o tempo todo, tá? Não é tão necessário a gente ficar acrescentando ele. Então, eu vou juntar aqui os elementos e já colocar apenas uma única constante no final. Então, isso aqui vai ser 4x ao cubo sobre 3 mais x mais uma única constante. Você não precisa colocar várias constantes, apenas uma única é o suficiente. E eu encontrei a integral desse cara. Integral seria x à quarta sobre 4 mais 4x ao cubo sobre 3, mais x, mais uma constante. Vamos para o próximo exemplo? A integral de x mais 1 sobre x d de x. Nelson, isso aqui seria uma integral da soma, então seria a integral de x d de x, mais a integral de d de x sobre x, né? Então, beleza, eu separei a integral da soma na soma das integrais. Integral de x d de x seria quem?
soma uma unidade no expoente e divide pelo expoente, x² sobre 2. Vou deixar a constante para colocar ela no final. A integral de d de x sobre x, esse cara ele é conhecido, tá aqui, ó, terceira integral imediata. Vai ser quem? O ln do módulo de x. E isso eu vou acrescentar minha constante no final, mais uma constante. Então, aplicação das integrais imediatas. Deu para visualizar? Você conseguiu perceber que para calcular as integrais eu vou precisar da tabela de integrais imediatas? Então, esse é o nosso objetivo. A gente passar a calcular essas integrais tentando utilizar as integrais imediatas. Eu vou deixar algumas principais aqui no quadro. Vou trazer mais alguns exemplos para que a gente consiga continuar vendo na prática como é que é feito o cálculo de integrais. Então, vou apagar o quadro rapidinho e já a gente se encontra. Bem, como falei para vocês, vou trazer alguns exemplos de aplicações das integrais imediatas. Peguei aqui alguns exemplos para que a gente possa ver um pouco na prática como é que a gente vai usar elas. No caso, eu deixei aqui as 7 que eu considero principais. Não dá para você ir para sua prova sem conhecer essas 7, tá? Então, se é para as outras 7, eu até apaguei para, de repente, a gente fazer algum outro exemplo. Eu relembro com vocês quais elas são, mas eu coloquei aqui as 7 principais. Aí eu tenho a integral de e elevado a x, temos a integral do seno de 5x, temos a integral de x² mais o seno de x d de x e assim sucessivamente. Por enquanto a gente não vai trabalhar as técnicas de integração de substituição ou por partes, então vou deixar ela como sendo apenas e elevado a x. Como eu vou trazer essas técnicas de integração, eu vou trazer o elevado a 2x. Eu que não reparei que acabei copiando ali a função sendo diferente do que eu queria. Então, essa e elevado a x, na verdade, é uma integral imediata, tá? Eu acabei copiando ela errado, mas não vai fazer muita diferença. Eu vou trazer ela novamente quando mostrar para vocês as técnicas que serão importantes para a gente de substituição e por partes. Então, vou deixar ela sendo apenas e elevado a x mais uma constante. Eu tenho também a integral de seno de 5x, também é uma integral imediata. Seno de 5x, se você procurar aqui, o seno é menos o cosseno, então vai ser menos o cosseno de 5x sobre 5, mais uma constante, que lembra que esse 5 ele vai acabar saindo quando a gente usa a derivada por partes, que na verdade a gente usa a regra da cadeia, não por partes. Quando eu uso a derivação, a técnica da regra da cadeia, esse 5 acaba saindo e ele corta com o nosso denominador. Então o seno de 5x, a integral dele vai ser menos o cosseno de 5x sobre 5. A integral desse x² mais o seno de x, posso usar a soma, né, que eu mostrei anteriormente, seria x² d de x mais o seno de x d de x. E aí, no caso, a integral de x² é x³ sobre 3 e a integral do seno é conhecida, seria menos o cosseno. Então, eu vou colocar, inclusive, aqui o sinal de menos, tá? Menos o cosseno de x. Como o valor que acompanha o x é o número 1, não vou colocar o denominador valendo 1, que não acho que seja interessante. Mais uma constante, tá? Não esquece sempre da constante. Tá? Próximo exemplo que eu tenho aqui para vocês, eu tenho a raiz cúbica de x mais o cosseno de 3x. Como eu tenho a raiz cúbica de x, esse cara, lembra que ele pode ser escrito na forma de potência? Então, eu poderia escrever essa raiz cúbica, sendo o expoente valendo 1, como sendo o quê, Nelson? Isso aqui seria x elevado a 1/3. Olha que interessante. Quando eu uso x elevado a 1/3, aparece a nossa integral imediata da potência, né? Então, isso aqui seria x elevado a 1/3, a integral disso, d de x, mais a integral do cosseno de 3x, mais vezes o d de x, né? E aí, essa integral de x elevado a 1/3, você soma 1 em cima, então isso aqui vai ser x, e aí eu vou colocar aqui bem devagar de vermelho para vocês não se perderem, é elevado a 1/3 mais 1. E o denominador vai ser quem? 1/3 mais 1. 1/3 mais 1. A integral do cosseno, ela é conhecida, seria o seno de 3x sobre 3. Mais uma constante. Quanto é que dá 1/3 mais 1? 1/3 mais 1 seria 4/3. Então, o expoente aqui, na verdade, é 4 sobre 3. E aqui embaixo vai ser 4 sobre 3 também. Mas 4/3, esse cara é conhecido, né?
Se eu usar isso na forma de raiz, esse cara poderia ser escrito como a raiz cúbica de x elevado a 4. Concorda? Sobre 4/3. E a divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse 3 vai lá para cima multiplicando. 3 vezes a raiz cúbica de x elevado a 4. Encontrei a nossa integral de a raiz cúbica de x mais o cosseno de 3x. Percebeu que sempre que aparecer uma raiz, eu posso transformar esse cara na forma de potência? Então, eu tenho aqui no próximo exemplo 3 vezes a raiz quinta de x ao quadrado. E como eu tenho aqui a raiz quinta de x ao quadrado, eu poderia reescrever esse cara como sendo integral de 3 vezes x elevado a 2/5. Mas, aí eu vou já usar aqui a nossa propriedade da soma, mais a integral de d de x. Esse na verdade, já vou colocar x ao quadrado, não é x elevado a menos 1, mas x elevado a menos 2, né, na verdade. D de x. Olha que interessante. Legal, né? Então, beleza. Usei todo mundo na forma de expoente. Quem é x elevado a 2/5? A integral desse cara vai ser 3 vezes x elevado a 2/5 mais 1. 2/5 mais 1. Mais x elevado a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Não esquecendo do denominador, que é 2/5 mais 1. E menos 2 mais 1. 2/5 mais 1, Nelson, dá 7/5, né? Então, isso aqui seria x elevado a 7 sobre 5 sobre 7 sobre 5. E menos 2 mais 1, Nelson, dá menos 1. Então, maravilhoso. Então, aqui vai ser x elevado a menos 1 sobre menos 1. Mais uma constante, né? Então, já vou transformar esse cara logo em raiz. Aí, o 3 vai multiplicar com 5, vai me dar 15. Vezes a raiz quinta de x elevado a 7. Já transformei esse cara em raiz. Sobre 7. Menos 1 sobre x. Então, se eu pegar essa expressão que eu acabei de escrever e derivar, a função que eu vou encontrar vai ser exatamente o que está lá dentro. Então, utilizei as nossas integrais imediatas. Por enquanto, a que mais acabei utilizando é a do seno, né, que você acabou visualizando, e a da polinomial. Tá? Mas as outras, a ideia é exatamente a mesma. Você perceber que está aparecendo a nossa função. Isso aqui, a elevado a x, vai ser a elevado a x sobre o ln de a mais uma constante. Se apareceu a nossa função, então você já sabe qual é a integral imediata que você vai utilizar. Vamos ver alguns métodos de integração? Bem, vamos agora trabalhar dois métodos de integração muito cobrados em prova. O primeiro é o método de integração por substituição e o segundo método é o método de integração por partes. Quando a gente vai olhar para o método de integração por substituição, vamos perceber que estamos trabalhando com, no caso, envolvendo a regra da cadeia, se você reparar. F composta com d de x vezes a derivada de d de x. Nosso objetivo é perceber que, se eu fizer alguma substituição, eu vou acabar caindo numa integral imediata. E essa integral imediata ela é bem mais simples de ser trabalhada do que nossa integral original. Então, se você olhar nesse primeiro exemplo, eu tenho x vezes o cosseno de x ao quadrado. Aí você pode pensar, poxa, se fosse simplesmente o cosseno, esse cara seria facilmente ser trabalhado. Seria mais fácil de integrar do que esse cara que foi dado. Se eu tenho 5x menos 4 elevado a 10... Poxa, se esse cara fosse uma função polinomial normal, a sua integração seria bem mais imediata e simples do que esse cara que foi dado. Lembra no nosso e elevado a 2x? Coloquei aqui, e elevado a 2x. Se fosse apenas e elevado a x, seria imediata, né? Seria mais fácil de ser trabalhado do que esse cara. E aí eu coloquei x sobre x quadrado mais 1. Poxa, se fosse só o x no denominador, a integral seria imediata. Então, como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia pensar da seguinte maneira. Olha, eu vou pegar a nossa função de e de x, que é a nossa função composta, geralmente que está lá dentro da função, e chamarei esse cara de u. E aí eu vou mudar a variável, tá? Nosso objetivo é mudar a variável. Então, a gente vai perceber que a integral dessa função que eu tinha aqui, ela pode se transformar numa integral mais simples, de modo que essa integral passará a ser na integral da f quando a variável for u,
d de u. Vou mostrar isso aqui na prática, mas essa aqui é a nossa fórmula da integração por substituição. Se ele fosse apenas cosseno de x, seria maravilhoso, concorda comigo? Então, eu vou supor, de modo hipotético, que minha função u será x elevado ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado seria 2x vezes d de x. Então, olha que maravilhoso. Eu poderia substituir a nossa integral, que é do tipo cosseno de x ao quadrado, por uma integral imediata. Mas o que eu tenho aqui dentro da integral? Eu tenho x d de x. E aqui eu sei que 2 vezes x d de x dá d de u. Então, olha, quem é x vezes d de x? Vai ser igual a derivada da função u dividido por 2. Vamos substituir o que a gente encontrou? Sempre que aparecer u, sempre que aparecer x ao quadrado, eu vou chamar da função u. Então, a nossa integral vai ser cosseno de u. E sempre que aparecer x d de x, vamos trocar por d de u sobre 2. Então, isso aqui vai ser vezes d de u sobre 2. Lembra da constante? Ele pode sair da integral. Então, isso aqui vai ser 1/2 da integral do cosseno de u, d de u, que é uma integral imediata. A integral do cosseno. Que é a integral do cosseno? Eu coloquei agora há pouco. A integral do cosseno vai ser o seno, não é isso? Então, eu vou acabar encontrando que isso aqui vai ser 1/2 do seno de u mais uma constante. Poxa, Nelson, quem era esse tal de u que a gente tinha aqui? O nosso u era o x ao quadrado. Então, volta para a variável original. Então, eu tenho o quê? 1/2 de x elevado ao quadrado mais uma constante vai ser a nossa integral de x vezes o cosseno de x elevado ao quadrado. O ideal é que a gente perceba que há uma composição de funções, ou seja, há uma função composta. Então, se você reparar, isso aqui seria a função polinomial, quando no lugar do x eu coloquei 5x menos 4. É uma função composta. Isso aqui seria a nossa função, no caso aqui, e elevado a x, quando no lugar do x eu coloquei 2x. Também é uma função composta. Então, de modo hipotético, eu poderia pensar da seguinte forma. Quem é esse carinha daqui? Esse cara aqui seria u. Esse carinha aqui seria u. U seria igual a 5x menos 4. Quem seria a derivada da função u? Poxa, a derivada de 5x menos 4, derivada do 4 é uma constante, é 0. Derivada de 5x é 5, vai ser 5d de x. Opa, olha que legal, cheio d de x. Então, portanto, eu tenho que o d de x vai ser a derivada da função u dividido por 5. Vamos substituir a nossa integral. Agora vai ser a integral de u elevado a 10 vezes d de u sobre 5. O 5 vai sair, então vai ser 1/5 da integral de u elevado a 10 vezes d de u, que é uma integral imediata, concorda? Soma 1, divide embaixo, isso aqui vai ser 1/5 de x, perdão, x não, u elevado a 11, né, somei 1, sobre 11, porque eu somei 1. Só que o nosso u era quem? Era 5x menos 4. Então isso aqui vai ser 5x menos 4 elevado a 11, sobre 11 vezes 5, que vai me dar 55, concorda? Sobre 55... 11 vezes 5, 55, mais uma constante. Então, encontrei a nossa integral. Você visualizou que é possível substituir esse cara por uma integral mais imediata? A gente usa o método da substituição. A ideia é basicamente da seguinte maneira. Você parou e avaliou. Poxa, existe um caminho mais simples? Será que eu consigo trocar a variável? Se eu conseguir trocar, vai ser maravilhoso. Quem é esse carinha daqui? Integral de e elevado a x, e elevado a 2x d de x. Olha, esse carinha daqui seria quem? Isso aqui seria a mesma coisa que a integral de e elevado a x vezes e elevado a x d de x. Ok, beleza. Eu vou considerar que a minha função u, seria quem? A função u seria elevado a x. Quem seria a derivada da função u? Vai ser e elevado a x, d de x, né? Porque é a mesma. Então, percebam bem que eu posso fazer a substituição. De modo que esse carinha aqui vai ser o d de u.
Quem é o d de u? É uma integral imediata. Então, esse carinha aqui passaria a ser, no caso... botei a integral de novo, né? U elevado ao quadrado sobre 2. Ah, olha que legal. O nosso u é elevado a x. Então, isso aqui vai ser elevado a x elevado ao quadrado sobre 2. Vai ser elevado a 2x sobre 2. Então, encontrei a nossa integral imediata. Então, vejam bem. No caso, se você conseguir transformar esse cara numa integral imediata, tá maravilhoso. Então, você vai ter que olhar para sua tabela de integrais imediatas. Aquela que tem denominador é aquela que é 1 sobre x. Então, eu vou tentar visualizar que esse denominador vai ser a função u. Então, vai ser x ao quadrado mais 1. Qual será a derivada da função u? Vai ser 2xd de x. Só que se olhar o numerador, eu não tenho nenhum 2 lá em cima, né? Então, eu vou considerar que a função xd de x vai ser igual a d de u sobre 2. Tá conseguindo perceber que eu estou tentando transformar na integral imediata? Qual integral imediata você quer, Nelson? No denominador vou ter apenas o u, então vai ser 1 sobre u, e o xd de x vai ser d de u sobre 2. Esse 1 meio vai sair, fica 1 meio na integral de d de u sobre u, que é uma integral imediata. Então esse carinha aqui vai ser 1 meio. A integral imediata é do ln, então vai ser o ln do módulo de u, que vai ser quem? X ao quadrado mais 1. Mais uma constante. Encontrei a nossa integral. Quando a gente pensa no método da substituição, a gente vai tentar encontrar integrais imediatas. Quando a gente pensa no método da integração por partes, no método da integração por partes, a gente tem um produto entre funções. Então, na integração por partes, a gente vai vir da derivada do produto. E aí tem uma regra interessante que eu gosto de trazer para vocês, que é a seguinte. Eu gosto de usar uma regrinha para gravar a nossa integral por parte, porque o objetivo é transformar isso em integrais mais simples de serem calculadas. Então, quem será a integral de u d de v? Você tem um produto entre funções. Esse é o seu objetivo, você visualizar que tem um produto entre funções. Aí eu uso a seguinte regra. Eu uso um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Olha só, não pisca. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Então, nosso objetivo é trabalhar com a regra do produto, só que para integrais. Então, eu tenho a integral do tipo x vezes o seno de 5x d de x. Se, de modo hipotético, eu pudesse transformar esse cara em alguém um pouco mais simples de ser calculado, seria maravilhoso. Então, na integral por partes, você tem uma função u e você tem a derivada de alguém. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar o x da função u. Eu vou chamar o seno de 5x d de x da derivada de alguém, d de v. Então, eu vou perceber o seguinte. A função u seria x, concorda? E aí eu vou acabar considerando que a função d de v seria o seno de 5x d de x. E aí eu posso transformar esse cara no seguinte. Quem seria a derivada da função u? A derivada da função u seria derivada de x que vale 1. Então seria só d de x. Interessante, né? Seria só o x. Quem seria a integral da função seno de 5x d de x? A função primitiva desse cara, Nelson, eu conheço. A integral do seno, a primitiva do seno é menos o cosseno. É menos o cosseno de 5x sobre 5. Esses caras eu conheço. Então, eu posso transformar essa integral no seguinte. Esse carinha passará a ser quem? O produto entre u e v, menos x vezes o cosseno, que é o v, cosseno de 5x sobre 5, menos a integral de v du, que aí seria a integral desse cara vezes esse, que aqui é 1. Então, seria uma integral imediata. Menos o cosseno de 5x sobre 5, né? Menos o cosseno de 5x sobre 5. Olha, esse menos vai tirar o menos daqui de fora para facilitar a minha vida. A integral do cosseno de 5x eu conheço, é uma integral imediata. A integral do cosseno é o seno. Então, olha, esse cara também é conhecido.
seria o seno de 5x sobre 5. 5 vezes 5 dá 25, mais uma constante. Chamamos esse método aqui de integração por partes. Uma regra prática que você pode utilizar é a regra do LHAT, para você poder escolher as suas funções. Aquela que vier primeiro vai ser a sua função U. L de logaritmo, I de função inversa, olhando para as funções trigonométricas apenas, A de funções algébricas, T de funções trigonométricas, E de funções exponenciais. Vai anotando aí, tá? Então, o L é de logaritmo, não tem logaritmo, não vou considerar o U sendo logaritmo. O I é de função trigonométrica inversa, não tem nenhuma arcosseno, nem arcocosseno, nem arcotangente. O A é de função algébrica, quem foi meu U? X, que é uma função algébrica. Então, por isso que eu vou considerar o U sendo X. O T é de função trigonométrica, mas na regra do LHAT, quem vem primeiro vai ser o seu U. Então, já que tem função algébrica, ele que vai ser o X, tá? E o T de função trigonométrica seria o seno de 5x, mas já tinha algébrica, a algébrica venceu. E o E vem de função exponencial. O que eu faço? Eu chamo a função U de x, calculo a derivada dela. Eu chamo a função seno de 5x dx da derivada da função V. E eu acho a primitiva dela. E eu faço o produto entre as primitivas, o V, menos V du, que é a primitiva de V vezes a derivada da função U. Então, geralmente eu faço assim, ó, S vezes S, menos S vezes S. Eu faço na diagonal, ó, isso vezes isso, menos isso vezes isso. Quando você usa a integração por partes, você vai cair numa nova integral, mais simples de ser resolvida do que a integral anterior. Se você visualizar, aqui eu caí na integral do cosseno de 5x, que é mais simples de ser resolvida do que x seno de 5x. E esse é o método da integração por partes. Eu vou trazer depois alguns exemplos, tá? Para que vocês vejam um pouco melhor por substituição e por partes. Mas não esqueça da nossa regra prática. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme, para que você possa gravar um pouco com mais facilidade, tá? Então, método da integração por partes, método da integração por substituição. São duas maneiras que a gente tem para calcular integrais.